a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo de número 141. Graças a Deus. Hoje a pregação é inteira sobre esse salmo, então ele tem 10 versículos. Mas como eu vou estar lendo todos os versículos no decorrer da mensagem para explicar, então vamos ler apenas o verso 1. Salmo 141, verso 1. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Toma toda a glória para ti, meu Senhor Jesus. Só o Senhor merece. Fica conosco, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Vamos entender então esse Salmo 141. Veja só. Esse salmo aqui, ele foi escrito por Davi. Escrito por Davi numa situação muito difícil da vida dele. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo, se escondendo dos seus inimigos, dos soldados que queriam prendê-lo por ordem de Saul. Então ele estava fugindo de Saul. E ele escreveu então esse salmo numa época difícil da sua vida, mas ele derramou a sua alma diante de Deus. E o que nós temos que aprender então a fazer é justamente isso, irmãos. Derramar a nossa alma diante de Deus. O que significa isso? Abrir o coração. Falar não apenas com palavras, mas falar aquilo que realmente você está sentindo. Você não tem que chegar diante de Deus com cerimônias, porque o Senhor Jesus já abriu o caminho para nós chegarmos diante do Pai. É claro que nós chegamos com todo respeito e adoração, mas nós não precisamos de ritos, de cerimônias, de homens, né? Assim, de cerimônias humanas para chegarmos diante de Deus. Basta nós chegarmos em nome do Senhor Jesus. E quando chegamos então na presença do Pai, em nome do Senhor Jesus, nós devemos abrir totalmente o nosso coração, derramar a nossa alma diante de Deus, para não ficar com rodeios, né? Você vai falar com Deus, você vai falar com o teu Pai. Você vai falar, nós, quando oramos, falamos com o Pai que nos ama. Então, você não precisa de ritos, de cerimônias terrenas para isso. Você precisa do nome de Jesus apenas. E quando aqui o rei Davi, então, aliás, Davi, né, aqui ele ainda ainda não era rei, ele ainda estava esperando, né, chegar essa promessa de Deus na sua vida, de que Deus o faria rei. Então aqui o Davi escreveu esse salmo pedindo, né, por proteção e por livramento. E quando ele diz aqui, então agora nós vamos ler cada um dos versículos para nós entendermos. Olha só. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. A minha oração, desculpe, vou ler de novo. Suba a tua presença, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir.
Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Olha o que está dizendo aqui. O Davi, então, está falando aqui, diante de Deus, pedindo ajuda. E o que nós temos que aprender aqui é justamente isso. Ele derramou a sua alma diante de Deus quando ele disse: dá-te pressa em me acudir. O que significa isso? Ele estava cheio de problemas, ele estava fugindo dos inimigos, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo envergonhado, ele estava sendo muitas vezes debochado, né, pelas pessoas que amavam Saul e não gostavam dele. Então aqui, quando ele abriu o coração para Deus, ele disse: Senhor, por favor, me acuda rápido, porque eu não estou mais aguentando. Olha só, dá-te pressa em me acudir. Dá-te pressa em me acudir, dá ouvidos à minha voz quando a ti clamo. Então ele chegou diante de Deus e despejou tudo que ele estava sentindo. E é isso que nós temos que aprender e fazer. Você, como eu já falei, não precisa chegar com rodeios diante de Deus, não precisa ficar fazendo cerimônias, basta você chegar no nome de Jesus e abrir o teu coração ao Pai. Então, faça isso que o rei, que Davi aqui, né, fez. Porque ele não estava mais aguentando. Ele estava sendo perseguido, difícil, fugindo, se escondendo. Então a situação dele não estava fácil. E por isso ele pediu proteção. Então quando nós vamos orar e falar com Deus, você deve falar aquilo que realmente está no teu coração. Não tente esconder nada de Deus. Eu estou sentindo isso, mas eu nem vou falar para Deus, porque eu sinto vergonha de falar para Deus. Não tem porquê, porque Deus conhece todos os nossos pensamentos e todo o meditar do nosso coração. Então nós não precisamos ficar fazendo, repito, não precisa ficar fazendo rodeio. Tem que chegar diante de Deus e contar o que você está precisando. Contar o que você precisa, se você quer que Ele venha logo te ajudar. Então aqui Davi estava dizendo: dá-te pressa em me acudir. Em outras palavras, ele estava dizendo: por favor, Senhor, venha me ajudar bem rápido, porque eu não estou mais me aguentando. Eu já estou sem força. Quantas são as vezes que você já perdeu as forças? Não estou falando de força física, pode acontecer também, né? Mas estou falando de força no sentido de ânimo, de vontade. Às vezes você tem vontade de desistir de tudo. Então não desista, corra para Deus e diga: Senhor, venha depressa me ajudar, porque eu não aguento mais. Então não importa qual seja a situação que a pessoa está passando, ela pode contar para Deus. Então seja o que for. E Davi ainda disse assim, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. O que ele estava dizendo? Por favor, Senhor, escute, eu estou pedindo ajuda. Me escute, inclina os teus ouvidos, quer dizer, Senhor, escute o que eu estou pedindo. Estou precisando do Senhor, me ajude. No Novo Testamento, o Senhor Jesus disse que nós não recebemos as coisas, às vezes, quando oramos, porque não sabemos orar, não sabemos pedir. Por quê? Porque as pessoas às vezes chegam fazendo cena diante de Deus. Porque eu tenho que ter uma cerimônia, eu tenho que fazer um ritual, eu tenho que fazer sinal não sei do quê. Não precisa disso. É só abrir o coração. É o que Deus quer. Então, no nome de Jesus nós chegamos e pedimos. Então você pode bem falar assim: Senhor, por favor, dá-te pressa em me acudir. Inclina os teus ouvidos para me ouvir, Senhor. E Deus ouve sempre.
Mas aqui foi uma maneira de Davi expressar, quando ele disse, inclina os ouvidos à minha voz, mesmo ele sabendo que Deus estava ouvindo, porque Deus ouve tudo e sabe de tudo, mas ele estava dizendo aqui, é uma forma de linguagem exagerada, dizendo, por favor, Senhor, seja rápido, escute a minha voz e me ajude. Então, muitas vezes na vida, as pessoas têm situações assim. Nós, no geral, temos situações em que a gente não aguenta muitas vezes um problema, uma dificuldade. Então derrama a tua alma diante de Deus como fez Davi. Aí no versículo 2 ele diz assim, suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O que significa isso aqui? Davi estava dizendo que a minha oração possa chegar diante de ti. E é claro que aqui no Velho Testamento, então, eles ainda não usavam o nome do Senhor Jesus para orar, porque eles estavam na esperança da chegada do Messias, mas eles não conheciam ainda, como nós conhecemos hoje, que é Jesus que morreu por nós, que abriu o caminho para nós e que nós podemos hoje chegar diante do Pai em nome de Jesus. Então Davi aqui não usava ainda o nome de Jesus para orar, mas ele estava dizendo, Senhor, que a minha oração chegue à tua presença. Por favor, escute. Estou pedindo, estou precisando. É urgente. Tem coisas, irmãos, que às vezes a gente ora, por exemplo, está sabendo de algum problema que alguém está enfrentando, ou que você mesmo está enfrentando, você faz uma oração porque aquilo pode não ser urgente, mas tem coisa que necessita de urgência. Então, se você passar por uma situação de urgência, que a resposta precisa chegar de imediato, faça isso que Davi fez aqui. Senhor, ouça a minha oração, que a minha oração suba à tua presença. E hoje nós podemos dizer, em nome de Jesus. Davi ainda não falava, porque Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então eles não conheciam ainda o poder do nome de Jesus, mas nós já conhecemos. Então é muito mais fácil para nós do que foi para eles no Velho Testamento. Davi aqui na angústia que ele estava sentindo então de viver fugindo de Saul e dos seus inimigos, ele estava derramando a alma diante de Deus e dizendo, minha oração seja rápida para chegar na presença de Deus. Então ele disse aqui, suba como incenso, ou seja, como cheiro suave, como perfume agradável. E quem que pode fazer uma oração com perfume agradável, que tenha cheiro de incenso? Eu não estou falando de incenso que é colocado aí nas lojas, não é esse tipo de incenso, tá, irmãos? Aqui é o incenso da adoração que existia no tabernáculo, que aqui ainda não existia templo, então ainda era o tabernáculo. Então, Davi estava dizendo que a minha oração seja como incenso, ou seja, cheiro suave, perfume agradável. Então, a tua oração, a minha oração, será que tem subido diante de Deus com cheiro agradável? Como assim, pastora? A oração não tem cheiro? Tem cheiro sim. Pode não ter o cheiro aqui, o que a gente sente no físico, aqui no nariz, o olfato. Não estou trocando, é olfato, né? É olfato? É. Às vezes, quando eu vou falar dos 5 sentidos, eu troco alguns. Não é esse cheiro, nós não vamos sentir, mas é aquele cheiro suave do perfume de Cristo. Ou seja, estamos na presença de Deus, então a nossa oração vai chegar na presença de Deus. Amém? Ficou entendido isso, irmãos? Então que a tua e a minha oração sempre possa chegar diante de Deus como incenso suave, ou seja, como cheiro agradável. Eu não posso ter uma oração com cheiro agradável para chegar diante do trono de Deus, essa oração, se eu estiver fazendo coisa errada. Se eu estiver mentindo, se eu estiver aprontando, se eu estiver comprando e não pagando, se eu estiver fazendo bobagens por aí, a minha oração não vai chegar diante de Deus com cheiro agradável. Então nós precisamos ter a nossa vida correta diante de Deus
para poder chegar a nossa oração com cheiro suave diante do trono de Deus. Amém? Entendido isso? Amém? Então, e ele ainda completa assim, ó: e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O que significa isso? Seja o erguer de minhas mãos. A palavra do Senhor também tem versículos que dizem assim: erguei mãos santas ao Senhor. Então, o que são mãos santas? São mãos que não estejam fazendo coisas erradas. São mãos que estejam retas diante do Senhor. Por que as mãos? Porque as mãos representam as nossas atitudes, né? A gente faz as coisas, a gente pega as coisas com as mãos. Então, que as nossas mãos estejam limpas diante do Senhor. Mãos limpas, mãos santas, para que a nossa oração, então, junto com as nossas mãos, possam se oferecer a Deus como uma oração vespertina. O que é isso? Oferenda vespertina ou oração vespertina. O povo judeu, eles tinham, acredito que aqueles que são ainda, né, ortodoxos, acredito que ainda praticam isso, eles praticam a oração vespertina. O que é isso? É chamado de Mahriv ou Arvitá. Essa oração judaica, eles fazem durante o pôr do sol, um pouquinho depois do pôr do sol. Aconteceu o pôr do sol, ou seja, acabou o dia, eles fazem essa oração vespertina. Então, nós podemos saber que é ali 6 horas, 6 e pouquinho, né? Porque o dia termina às 6 horas. Então, essa oração vespertina, o povo judeu tem o costume de fazer, e ela é realizada, então, em forma de adoração, em forma de agradecimento, também em forma de petição, que era o caso de Davi aqui. Então, ele estava pedindo proteção a Deus. Então, olhe só: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Ele estava dizendo que as minhas mãos estejam santas para que eu possa receber a tua proteção. Em outras palavras, ele estava falando aqui o que fala lá em Romanos 3,13. Coloca para nós, Felipe, fazendo favor. Que ele estava pedindo ajuda, então, contra os inimigos, né? Romanos 3,13. Diz assim, ó: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Pode seguir. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Só até aqui mesmo. Volta fazendo favor lá no primeiro, no primeiro versículo que nós lemos agora. Romanos 3,13. Quero repetir esse aqui, ó. Romanos 3,13. Isso. Diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. E daí segue os que nós já lemos. Então, o que Davi estava dizendo nessa oração dele aqui, pedindo que a oração dele chegasse até a presença de Deus, como incenso suave e como uma oferenda vespertina? Ele estava dizendo: Senhor, me livra dos meus inimigos,
Me dá proteção. Eu preciso que o Senhor venha me acudir rápido, me socorra rápido, porque os meus inimigos são maus. Então era o que fala em Romanos aqui, era basicamente o que Davi estava colocando diante de Deus que os seus inimigos eram. Como eram os inimigos de Davi? A sua garganta é um sepulcro aberto, ou seja, só fazem maldade. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide, ou seja, veneno de serpente, está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Então ele colocou diante de Deus a situação que ele estava vivendo de perigo contra os inimigos e declarou como que eram os inimigos. Quando ele falou isso, então ele estava dizendo justamente o que fala em Romanos 3,13. Ele estava dizendo, estou sendo perseguido, Senhor. Os inimigos são fortes, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Então isso pode estar acontecendo hoje com muitas pessoas. Você pode estar sendo perseguido, você pode estar enfrentando algum problema muito sério, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, se você tiver mãos limpas diante dele, se você obedecê-lo corretamente, se você amar o Senhor, ele vai te ajudar. Amém? Agora tem um detalhe. Olhe bem, o Davi aqui, ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não tinha erro, porque ele não tinha pecado. Ele era igual a nós. Pecamos, somos cheios de erro, o único perfeito é Jesus. Mas tem um detalhe. Quando ele sabia que ele tinha pecado, imediatamente ele pedia perdão a Deus. E ele se consertava e fazia se cumprir a vontade de Deus. Então tem diferença de a pessoa só dizer, mas eu não mato, não roubo, então por que Deus não me ajuda? Será que você tem mãos limpas? Você tem tido um coração segundo o coração de Deus, como teve Davi? Era igual a nós, cheio de pecados. Pecou muito. Nós sabemos a história de Davi, ele cometeu adultério, ele mandou matar o marido da Batseba. Então ele foi cheio de pecado. Mas imediatamente ele pedia perdão, quando ele sabia que tinha errado e se arrependia. As pessoas têm se arrependido dos seus pecados hoje, ou faz de conta que só pula por cima, amanhã é vida nova, começa tudo de novo, Deus vai se esquecer disso. Deus não esquece de nada. Então o que nós temos é que nos arrepender, Então Davi fez essa oração aqui, nesses 2 primeiros versos do Salmo, então, Salmo 141, ele estava falando isso. E aí do versículo 3 para frente, ele começou a pedir mais especificamente sobre ele. Olha o que diz aqui, no 3, 141, Salmo 141, 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O que Davi estava falando aqui? Põe guarda, Senhor, à minha boca, ou seja, vigia, me ajude, controle a minha boca, para que eu não fale nada que te ofenda e que nem ofenda o meu próximo. Ele não queria ofender nem os inimigos dele. Eram inimigos, estavam perseguindo, queriam matá-lo, mas ele não queria o mal dessas pessoas, tanto que ele teve a oportunidade de matar o rei Saul e não fez. Por quê? Porque ele era o homem segundo o coração de Deus, misericordioso. Você é uma pessoa misericordiosa? Você pratica misericórdia na tua vida com relação aos outros? A pessoa que pratica misericórdia, quando ela precisar de misericórdia de Deus, ela vai ter. Se a pessoa não é misericordiosa, quando ela precisar da ajuda, Deus vai dizer, como é que eu posso ser misericordioso com alguém que não é? Entendido isso, irmãos? Então veja só, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Hoje em dia, principalmente com
o crescimento aí das redes sociais e tudo quanto é coisa arada aí da internet, né? As pessoas falam o que querem, fazem o que querem, mas são muito corajosos às vezes só por trás das câmeras, né? Aí fazem um vídeo, postam lá, aí falam tudo o que querem, ofendendo, magoando, e às vezes as palavras chegam a matar uma pessoa, no sentido de matar o desejo de vida dessa pessoa, por palavras que foram faladas, tanto pessoalmente quanto por internet. Que hoje as pessoas usam muito disso, né? Quando querem desaforar alguém, mandam um recadinho indecente no Facebook. Ah, manda uma mensagenzinha estranha lá no Instagram. Que é isso? Então as pessoas estão se escondendo através das redes sociais e acham que pode falar o que quer. Mas o cristão verdadeiro ora e diz: Senhor, põe guarda a minha boca, para que eu não fale nada que te desagrade, que te entristeça e que também não ofenda o meu próximo. Olha só, vigia a porta dos meus lábios. Eu sempre costumo dizer, há muitos anos atrás eu já comecei a usar essa frase e eu uso essa frase sempre. Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca. Então fale menos e ouça mais. Né? Provérbios também fala que aquele que fala pouco livra a sua alma de problema. Então eu não estou dizendo para você ser uma pessoa fechada e não falar, não é isso. Estou falando falar coisas que não devem ser faladas. Falar bobagens ou falar mal de alguém, não fale. Ó, guarda. Põe que nem as crianças fazem, né? Fechou, travou, jogou a chavinha fora. Faça isso. Vai evitar problema para você e evita problema para os outros também. Principalmente para você. Entendido isso, irmãos? Então Davi estava pedindo isso aqui. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. No versículo 4 ele diz: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Veja só, o que ele estava dizendo aqui. Não permitas que meu coração se incline para o mal. Se a pessoa não ora, se a pessoa não busca santidade, ela não vai resistir à maldade, às tentações, às coisas ruins que tem no mundo. O mundo oferece coisas ruins disfarçadas de boas e bonitas. Ah, não tem nada de mal naquilo lá, eu posso fazer aquilo lá. Poder pode, mas deve. O que é que o apóstolo Paulo falou? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a pessoa tem que orar para que Deus, olha só, não permita, Senhor, que meu coração se incline para o mal. Porque é muito difícil hoje uma pessoa que não ora não se corromper. O mundo oferece coisas que são maravilhosas no primeiro olhar, depois se torna um poço de amargura. Então ore como fez Davi: Senhor, não deixe que o meu coração se incline para o mal. Me dá um coração puro, um espírito reto, que ele fala lá no Salmo 51 também, o mesmo Davi fala. Peça para que o Senhor purifique teu coração, para que nós não venhamos a nos corromper com as coisas do mundo. Está cada dia pior esse mundo, né? Sempre foi mal, desde lá do jardim no Éden, quando Adão pecou, o pecado entrou na humanidade, entrou no mundo, a coisa ficou séria. Mas agora, quanto mais perto fica do arrebatamento da igreja do final dos tempos, pior está ficando. Então existe muita maldade, existe muita corrupção, existe muita oferta do inimigo para corromper e para querer tirar aquele que está na presença de Deus. Porque aquele que já está lá fora, o diabo nem se preocupa. Ele quer tirar as pessoas de dentro da igreja, da presença de Deus.
Então não caia nessa. Sempre ore: Senhor, põe guarda na minha boca e não permita que o meu coração se incline para o mal. Me dá um coração puro, puro. O que Jesus falou? Que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. O que significa isso? Um coração puro. A pombinha, que é um dos símbolos da paz e também é um símbolo do Espírito Santo. Por que ela é um símbolo? Porque a pomba não possui fel, né? É a única ave que não tem fel, então ela não é amarga, então é símbolo do Espírito Santo. Então a pombinha, aqui no caso, né, quando nós tomamos esse exemplo que Jesus deu para nós sermos simples como a pomba, nós não podemos ter orgulho, nós não podemos ter vaidade. Vaidade, eu estou falando aqui, não é de você andar de qualquer jeito, não se vestir, não se arrumar, não é nada disso. Vaidade no sentido de amar mais as coisas do que amar a Deus. Então nós temos que ser simples como a pomba. Não seja orgulhoso, não seja soberbo, mas prudente como a serpente. Por quê? Para você não cair nas armadilhas do inimigo. Para você não cair nas armadilhas do mundo. Prudente como a serpente. Como assim? A serpente é rápida, né? É difícil pegar uma serpente. Então ela está ali, ouvindo. Seja assim. Vigie. Vigie. Para você não cair e não deixar que o teu coração se incline para o mal, nem para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Malfeitores, o que significa isso? Pessoas más, pessoas corrompidas, pessoas que gostam de pecar, pessoas que acham que pode fazer o que quiser, que Deus nunca vai cobrar. Então são malfeitores. E tem, por incrível que pareça, irmãos, tem pessoas que se dizem cristãos, mas que gostam de andar só com gente do mundo. Só com aquele que fala palavrão, só com aquele que vive mentindo, só com aquele que vive roubando, só com aquele que vive embriagado. Eu sou cristão. Mas a amizade, é só você olhar para a amizade dessa pessoa, você vai ver um pouquinho já de quem que ela é. Cristão gosta de andar perto de cristão. Amém? Sabe por quê? Porque tem as mesmas ideias. Como que eu vou andar perto? E eu não estou falando para você ignorar, tratar mal de forma alguma, porque senão não estaríamos sendo cristãos. Mas não ser igual e não querer estar junto, porque a pessoa vai acabar praticando o que o outro pratica. Entendido isso, irmãos? Temos que tratar todos bem, mas temos que escolher a nossa companhia. Amém? As más companhias corrompem os bons costumes, a Bíblia fala. Então vamos estar atentos, simples como a pomba e prudente como a serpente. Amém? Amém? Olhe só. E não coma eu das suas iguarias. O que é isso? Não praticar a mesma coisa, foi o que eu acabei de falar. Então aqui não está falando só de comida, vou lá fazer um lanche com tal pessoa, mas ela não é cristã, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Mas você não fazer o que ela faz, tá? Não comer das suas iguarias não vou me sentar à mesa e praticar o que essa pessoa que não tem Jesus pratica. Não vou comer a mesma coisa que ela come, ou seja, mundo. Eu sou de Jesus, então eu sou separado. Amém? Entendido isso, irmãos? Pastora, você está ensinando que eu tenho que rejeitar as pessoas de forma alguma. Ser educado, tratar todos muito bem, mas não fazer tudo que os outros fazem. Você é separado, você é de Deus. Então seja prudente. Aí no versículo 5, Davi diz o seguinte: fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. O que Davi estava dizendo isso? Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu aceito a correção. Mas que quem venha me corrigir seja um justo. Que não seja uma pessoa que está longe do Senhor. Quem venha me corrigir, eu aceito, sim, ele estava dizendo, fira-me o justo, ou seja,
Corrige-me, Senhor. E use o justo para fazer isso. Mas, ali, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Então, ele estava dizendo, eu aceito a correção, eu quero a correção, porque eu sou pecador. Mas, Senhor, que seja um justo a me corrigir. Um justo pode me corrigir, porque eu não quero apenas aceitar elogios de pessoas falsas. Porque tem aqueles, que se aproximam muitas vezes, assim como fizeram com Davi, fazem também conosco hoje. Se aproximam da gente enquanto a gente tem alguma coisa para oferecer. Enquanto você tem alguma coisa para oferecer, as pessoas te tratam bem. Se você um dia passa por algum problema, alguma dificuldade, não tem mais nada para oferecer para ninguém, desculpa a expressão, pé na bunda. É assim ou não é? Mas nós não podemos ser, tá, irmãos? Nós não podemos ser assim, temos que tratar bem todas as pessoas. Sim, só não podemos praticar o que elas praticam. Mas cuidado, quando pessoas se aproximam de você e te elogiam muito. Olhe bem o detalhe. Então eu não posso elogiar ninguém, pastora? Nada disso, pode sim. Claro que pode. Um elogio sincero. Elogio não é pecado. Agora, tem gente que elogia só para tirar proveito de você. É o que eu estava falando isso. Antes, quando você tem algo para oferecer, todo mundo te bajula. Não tem mais? Tchau. Então não aceite elogio, era o que Davi estava falando aqui. Senhor, eu aceito ser corrigido por um justo, mas eu não aceito elogio de perversos. Ou seja, de pessoas más. Pode me corrigir, Senhor. Eu vou ouvir, mas eu não quero elogio de pessoas perversas. Ficou entendido isso, irmãos? Então não estou dizendo que é errado você elogiar, claro que não. Um elogio sincero, eu vivo dizendo aí para as irmãs, mas que bonita que você está hoje, irmã, olha só. É um elogio. Não é errado esse tipo de coisa. O elogio perverso é errado. Aquilo que só quer tirar proveito de você. Então Davi estava passando por isso aqui. E ele nos ensina isso então. Repreenda-me, Senhor, do Senhor, que é justo, ou use um justo para me repreender. Mas não deixe que eu caia no engano de elogio de pessoa perversa. Entendido, irmãos? Amém? Aí no mesmo versículo 5, no final do 5, ele diz assim, continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Então ele estava dizendo, Senhor, mesmo que eles desejem o meu mal, eu vou estar orando por eles. Então tem pessoa hoje que deseja o teu mal? Com certeza, sempre tem. Pastor, eu vou retribuir da mesma forma? De jeito nenhum. Se você é cristão, se você realmente é um filho de Deus, você vai orar por essa pessoa. Orar. Devolver para ela aquilo que você tem de bom. Ela vai te dar o que é ruim? Devolva o que é bom. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Ou seja, quem quer praticar maldade, pratique. Mas eu vou continuar a orar. Eu vou continuar a servir a Deus. Você já fez essa escolha na tua vida? Mesmo que os outros te massacrem. Mas eu vou continuar orando. Eu quero ser fiel a Deus. Então isso é de cada um. Tem aqueles que dizem, pois eu vou retribuir. Pior ainda, então, me fez isso, vou pagar dobrado. Não é cristão. Não está servindo a Deus de verdade. Está sendo enganado por si mesmo, achando que é cristão. E não é, porque quem é cristão, ora por aqueles que não gostam de si, né? Então vou repetir aqui, fira-me o justo, será isso mercê. Ou seja, bom. Vai ser bom que eu seja repreendido para eu aprender onde é que eu estou errando e mudar. Repreenda-me, será isso como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Então escolha que nem Davi. Importa o que os outros estão fazendo, eu continuarei a orar. Amém? Tome essa decisão na tua vida. Versículo 6.
Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. O que Davi estava dizendo aqui? Os seus juízes serão precipitados bem abaixo. Os seus juízes aqui, ele estava falando de quem? Aqueles que estão me perseguindo, que estão me julgando, os meus inimigos, serão precipitados bem abaixo. Aqui ele estava falando do inferno. Por quê? Penha abaixo, quer dizer, só cai. Pedra abaixo, né? Abismo. Porque o inferno não tem fundo. A pessoa que está no inferno nunca para de cair. Não tem fundo. É um poço sem fundo. Então, Davi estava dizendo, eles podem estar me desejando mal, eu vou continuar orando, porque eles vão cair num poço sem fundo. Mas eu vou continuar orando. Então, quando Davi estava falando isso aqui, ele disse, podem continuar falando, mas eu vou ficar falando também as minhas palavras que são agradáveis. Mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura. Ele estava dizendo, ainda que me matem, eu vou continuar falando e fazendo as coisas certas. Você está praticando isso, meu amado? Nós temos que fazer isso. Pastora, mas aí é difícil demais, então volte para o mundo. Quem não quer obedecer a Cristo, o que Jesus falou, não perca tempo dentro da igreja. Por quê? Porque daí a recompensa vai ser só nessa vida. Então aproveita enquanto está aqui, porque a hora que morrer daí vai para o inferno. Então olha só. Podem continuar falando, porque eles vão cair num poço sem fundo. Mas eu vou continuar falando coisas agradáveis. Ou seja, eu vou estar falando para eles. Não querem ouvir? Problema deles. Mesmo que me matem, eu não vou deixar de falar. Ou seja, mesmo que nos matem, não deixe de falar de Jesus. E não negue a Jesus. Eu preguei aqui um outro dia, acho que foi no domingo retrasado. Foi num domingo, eu acho. Que eu disse, não tema pela tua vida, tema pela tua alma. A tua vida, isso aqui um dia vai acabar. A não ser os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, que aí não vão passar pela morte. Mas um dia, né? Se nós morrermos antes do arrebatamento, o corpo vira pó. Então não tema por essa vida, tema pela tua alma, porque a alma nunca vai deixar de existir. Então mesmo que matem o meu corpo, mas na minha alma ninguém pode tocar, então eu vou continuar falando de Deus. Eu vou continuar falando de Jesus. Mas vão te ameaçar, vão rir de você. Faça o que quiserem. Eu vou continuar orando, como Davi falou. Amém? No 8. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Ele estava dizendo, Senhor, os meus olhos estão em ti. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante no sentido de que você já sabe, mas que importa que a gente esteja lembrando sempre disso aqui. Nós nunca podemos tirar os nossos olhos de Deus. Porque se nós tirarmos os nossos olhos de Deus, nós vamos olhar para o mundo. O mundo jaz no maligno, Jesus falou. Então, se você tira os olhos de Deus e olha para o mundo, você acaba praticando as coisas do maligno. Então, olhe só, Senhor, os meus olhos estão fitos, os meus olhos em ti. Eu confio em ti, não desampares a minha alma. Não deixe que eu tire os meus olhos do Senhor e coloque em alguma coisa daqui. Os olhos do cristão verdadeiro, irmãos, eles têm que estar fixos na eternidade, em Deus. Por quê? Porque é para lá que o cristão verdadeiro quer ir. Agora aquele que só brinca, que só quer as bênçãos de Deus, também como eu falei naquela mesma pregação, eu acredito, que Moisés falou,
Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Então fale a mesma coisa para Deus. Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Então os meus olhos estão fitos em ti. O que é isso? Está direto para o Senhor. Do Senhor eu não vou tirar meu olhar. É para o Senhor. Ou seja, eu não vou fazer coisas que Deus não queira que eu faça. Entendido isso, irmãos? Amém? Versículo 9. Já está no horário, né? Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. As pessoas, muitas vezes, né, usadas pelo inimigo, elas armam armadilhas para nós. Eu digo para nós, para todos, né? Armadilhas no sentido de prender os pés. Ou seja, não que o teu pé vai ficar ali preso, amarrado, algemado, não é isso. É que você vai ficar preso a uma situação, a um problema que alguém preparou e você caiu nela. Então, no Provérbios também fala, Senhor, livra os meus pés de serem presos. O que é isso? Não deixa eu cair em armadilha. Não deixa eu cair em armadilha. E lá em Isaías fala também que toda armadilha preparada contra ti não prosperará. Então o Senhor nos livra, mas para isso nós temos que estar com os nossos olhos em quem? No Senhor. Sempre. Então Davi estava dizendo, guarda-me dos que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Senhor, tem alguém querendo me prejudicar? Me livra de cair em armadilha. Põe guarda na minha boca para eu não falar e não vir ter que responder depois por coisa que eu não quero. Então coloque guarda na minha boca, Senhor, fecha a minha boca. Teu Espírito Santo me dê domínio próprio e livre os meus pés de serem presos. Ou seja, me livre de toda armadilha do inimigo. Versículo 10, para terminar. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. O que é isso? Davi estava dizendo. Eles que querem prejudicar, que são ruins, que são perversos, que não te servem, vão cair nas próprias redes, ou seja, nas próprias armadilhas. Mas eu, Davi falando, nesse meio tempo, me salvo incólume, ou seja, me salvo sem nenhum dano, sem nenhum ferimento. Fico livre, salvo. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Entendido, irmãos? Então, esse Salmo 141 é um exemplo de oração para nós, oração de Davi, que ele pediu proteção, e que nós devemos fazer também. Pastora, mas que eu saiba, eu não tenho nenhum inimigo. Que bom então, graças a Deus, mas você tem inimigos espirituais, que são as forças das trevas, que é o diabo e os demônios. Então nós temos inimigos sim. Ore para você não cair em armadilha do inimigo. Entendido, irmãos? Amém? Depois, antes de você dormir, se você puder, desejar, leia o Salmo 141 na tua casa. Para você lembrar bem do que nós falamos aqui. E o versículo que eu falei dos inimigos de Davi é Romanos 3,13. Você pode ler também. Você foi abençoado com essa palavra?